Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 6 de abril de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo, mais uma abordagem sobre a lenda de Adão e Eva e Jardim do Éden. No vídeo de ontem, mostrei ali o problema da esposa de Caim, a esposa de Caim, no vídeo de ontem, que está no capítulo número 4, capítulo 4 de Gênesis. E volto aqui à lendária família de Adão e Eva para mais um problema. O problema da procriação. O problema da procriação. Como é que surgiram os filhos de Adão e Eva? Como é que surgiram os netinhos e as netinhas de Adão e Eva? Então vamos ver aqui mais uma passagem engraçada na Bíblia, certinho? Sobre os descendentes de Adão e Eva. Diretamente ali de Adão e Eva, os descendentes diretos. Então vamos aqui. Antes de entrar no vídeo, já que estamos tratando de Bíblia, é bom a gente ouvir novamente a inteligentíssima Célia Quirino. A Célia Quirino foi uma cristã e hoje ela não tem religião alguma, não tem crença alguma. E ela mora em João Pessoa, capital da Paraíba. Veja aí o que diz a Célia Quirino sobre a Bíblia. Depois voltarei. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Muito bem. O vídeo de hoje será sobre os filhos de Adão e Eva, os netinhos de Adão e Eva, as netinhas de Adão e Eva, certinho? Sobre essa lenda bíblica aí. Muito bem, trago aqui novamente dois teólogos, dois doutores em teologia, aqui estão. O da minha direita, ó, aqui, o doutor em teologia e doutor em filosofia foi um sacerdote católico, o Alfred Lappler, com seu livro A Bíblia Hoje, documentação de história, geografia e arqueologia. Neste livro aqui, o Alfred Lappler, que faleceu em 2013, ele mostra aqui que você não pode pegar, por exemplo, os 11 primeiros capítulos da Bíblia, onde estão ali os dois relatos da criação em Gênesis, onde está ali o Jardim do Éden, Adão, Eva, o dilúvio, a Torre de Babel. Então você não pode pegar os 11 primeiros capítulos da Bíblia como se fosse ali uma reportagem sobre a história do universo e sobre a origem do homem. Porque o Alfredo Lappler, ele diz que aquilo ali são relatos criados, imaginados por escritores hebreus. Quando o escritor hebreu criou aquele relato da criação do capítulo 1 de Gênesis e também o relato da criação também em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4. Quando o escritor hebreu criou o Jardim do Éden, Adão e Eva, a serpente, quando o escritor hebreu criou a historinha do dilúvio e também da Torre de Babel, diz aqui o Alfred Lappler que você não pode levar isso aí como se fossem fatos reais, que não foram. Foram histórias criadas por escritores hebreus para
com a finalidade de mandar uma mensagem, fazer uma mensagem, com a finalidade de, na concepção deles, dos escritores hebreus, entenderem como uma coisa ou outra ocorreu. É apenas isso aí e nada mais. Entendeu? Então, agora vamos aqui ao doutor em teologia e mestre em filosofia, o Norman Geisler. Muita gente aí está gostando deste livro aqui, Norman Geisler. Ele foi um pastor evangélico. Ele era um cristão fundamentalista. A diferença está aí. O evangélico, ele leva a Bíblia, aqueles textos na Bíblia, como se fossem textos reais. E aí os absurdos que os evangélicos cometem. Já os católicos não. Os sacerdotes católicos, eles veem a Bíblia de uma forma mais racional, mostrando que ali não são relatos verdadeiros, não foram fatos que realmente ocorreram, mas a intenção dos escritores, de acordo com o nível de conhecimento deles, mostrando ali, sobre os textos bíblicos, mostrando ali como algo poderia ter acontecido, só que apenas uma criação dos escritores hebreus, pura imaginação deles. Então você não pode ler a Bíblia, principalmente aí os 11 primeiros capítulos, não pode ler aquilo como se fosse fato real, porque aí você vai cair do cavalo. E é o que acontece aqui com o Norman Geisler. Você morre de rir com os trechos aqui deste livro de Norman Geisler, como estou mostrando. E o Norman Geisler faleceu ano passado, em 2019. E o Norman Geisler comete uma sucessão de erros. Por quê? Porque o objetivo dele é dizer, por exemplo, que a Bíblia não contém contradições, erros, etc. Que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E por isso ela não apresenta esses problemas. Só que isso aí é uma tremenda piada. Qualquer teólogo sério sabe que a Bíblia está repleta de contradições, lendas, mitos, erros, hipérboles, fábulas, etc. Entendeu? Muito bem. Então vamos aqui agora trazer novamente aqui o Norman Geisler. Ele vai explicar aqui como surgiram aí os descendentes diretos de Adão e Eva, correto? Adão, Eva, e depois os filhos. E como é que houve a multiplicação? Como é que surgiram os filhos e netos aí de Adão e Eva? Como? Então vamos aqui ver novamente a explicação do Norman Geisler. E vocês irão morrer de rir aí novamente. Um dos grandes apreciadores do Norman Geisler é o Leonardo Marcolino, que possui o canal no YouTube com o título Léo Marcolino. O Léo, ele disse que acha muita graça quando eu aqui abordo o livro do Norman Geisler. Repito, o Norman Geisler faz sucesso no meio evangélico, nos Estados Unidos, no Brasil, etc. Entendeu? Então vamos aqui para ver como Norman Geisler explica isso aí. Como é que surgiram os netos de Adão e Eva? E você vai morrer de rir. Por quê? Porque ele leva a sério, como se Adão e Eva realmente tivessem existido. E que foi realmente o primeiro casalzinho. E que desse primeiro casalzinho foram surgindo os filhinhos e netinhos. Certinho? Então você vai ver aqui o absurdo da explicação do Norman Geisler, que é o que os evangélicos dizem. Lamentavelmente aí, e os fiéis repetem por onde andam. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, eu quero que você pegue aí a Bíblia depois de assistir a esse vídeo, para que você entenda. Se você não ler a Bíblia após assistir a esse vídeo, então você não conseguirá entender muito não. É importante que você leia
os capítulos e versículos que eu vou aqui citar. Do contrário, você não adquirirá um conhecimento para discernir uma coisa da outra. Entendeu? É preciso que você leia a Bíblia. Pelo menos os capítulos e versículos que eu trato aqui. Certo? Então vamos lá. Vamos à lenda de Adão e Eva no Jardim do Éden, ali fora do Jardim do Éden já. Muito bem. O que acontece ali, gente, aqui no texto bíblico? É o que eu digo. Você não pode, como dizia o Alfredo Lappler, que foi sacerdote católico, doutor em teologia, alemão, muito amigo do Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger. O Alfredo Lappler diz que Adão nunca houve, nunca existiu. Eva nunca existiu. Jardim do Éden nunca existiu. Aquilo ali é uma história inventada por um hebreu. Com mensagens. Por exemplo, porque está escrito em Gênesis o casal Adão e Eva? Porque um hebreu aí fez essa história para dizer que, explicar, melhor dizendo, para explicar dentro do conceito dele, que Deus fez um homem, que Deus fez a mulher, e que daí houve a proliferação de seres humanos a partir de um casalzinho só. Entendeu? É isso aí que ele quer dizer, que Deus fez um homem, que Deus fez a mulher, e que depois surgiu a família. É essa a intenção aí do escritor hebreu. Só que ele se equivocou na inocência dele, ele não percebeu que colocando apenas um casalzinho, iria criar uma bagunça total. Ele não percebeu isso. A ingenuidade dele, certo? Ele não percebeu isso. Porque o objetivo dele não era dar uma aula de hereditariedade, não. O objetivo dele era para dizer que Adão e Eva foram criados pelo Deus hebreu e que o Deus abençoou a família e que a partir de Adão e Eva surgiram aí outros seres humanos. É isso aí que ele quer dizer. Só que aí existe muita inocência e vou mostrar aqui. Muito bem, então vamos supor aqui o casal Adão e Eva. O Deus hebreu, na lenda bíblica, fez o Adão. No segundo relato, ele fez o Adão, primeiramente. Depois fez a Eva, no segundo relato de Gênesis. No primeiro relato, o Deus hebreu criou os dois, homem e macho, ou o macho e fêmea, criou ao mesmo tempo. No segundo relato, Deus criou primeiro o Adão, depois a mulher, Eva. E aí ficou o casalzinho Adão e Eva. Eles foram expulsos do paraíso, do Jardim do Éden, não é isso? Muito bem, e ali, a partir da expulsão, da saída do Jardim do Éden, Adão e Eva passaram ali a procriar. Então, no capítulo 4 de Gênesis, ali começa a formação propriamente da família. Isso na ingênua concepção do escritor que escreveu essa lenda aí. Então ele colocou nessa lenda Adão e Eva. Aí no capítulo 4 de Gênesis, leia lá, você tem os 3 primeiros filhos de Adão e Eva. Então vamos lá, Adão e Eva, o casal. Adão praticou relações sexuais com Eva, e aí ela ficou grávida e pariu o primeiro filho. O nome dele, Caim. Tudo isso, gente, no capítulo 4 de Gênesis. Leia depois. Então, muito bem. O primeiro filho do casal foi Caim. Então, aí, 3 pessoas no planeta Terra. Isso na narrativa lendária bíblica. Adão, Eva. E aí, nasceu o primeiro filho, Caim. Tempos depois, Eva fica grávida novamente. E aí vem a parir o segundo filho, chamado Abel. Então aí, 4 pessoas no planeta Terra. Adão, Eva, Caim e Abel. 4 pessoas. O Caim mata Abel. Caim mata a Abel. Então agora 3 pessoas. Adão, Eva e Caim.
Depois da morte de Abel, surge o terceiro filho do casal. Tudo isso no capítulo 4 de Gênesis. Surge o terceiro filho do casal, chamado Sete. Então fica Adão e Eva, o casal. E os filhos, Caim e Sete. O Abel morreu. Então veja, os filhos Caim e Sete. Depois da morte depois do nascimento de Sete, veja bem, isso está em Gênesis capítulo 5, versículo 4. Depois do nascimento do terceiro filho, do Sete, vieram mais filhos e mais filhas. Entendeu? Agora a pergunta é o seguinte: e aí, como é que o Caim arranjou uma mulher? Certo? Como é que o Sete arranjou uma mulher? O Sete. Então ficaram Caim e Sete, dois filhos de Adão e Eva. E aí Caim se casou. Naquele tempo não havia casamento, gente. Não havia casamento. Naquele tempo era união apenas. Casamento não havia no tempo ali antigo da Bíblia. Então ali era união. Então vamos lá. O Caim se uniu a uma mulher. O Sete, o terceiro filho do casal Adão e Eva, também se uniu a uma mulher. Aí eu pergunto, que mulher é essa? Aí você diz, ora, já que só havia um casal no planeta Terra, Adão e Eva, então a mulher de Caim, com certeza foi a própria irmã dele de sangue. Entendeu, gente? A ingenuidade do escritor bíblico, o problema é que ele colocou apenas na lenda dele um casal surgindo no planeta Terra. Eis o problema. Ele não se preocupou, o escritor hebreu, em sua inocência, ele não se preocupou com os problemas que iriam surgir a partir da criação de apenas um casalzinho. Essa foi a inocência dele, do escritor hebreu. Então veja, já que ele criou apenas um casalzinho, Adão e Eva, então vamos lá. Nessa família de Adão e Eva, houve o quê? Irmãos fazendo sexo, praticando relações sexuais com irmãs. Veja aí, gente. Se só havia Adão e Eva, Caim e Sete. Então, o Caim arranjou uma própria irmã como esposa. Irmã de sangue, gente. E o Sete também casou-se, se uniu a uma irmã de sangue. Veja aí que família depravada essa na lenda bíblica. Porque o escritor hebreu não pensou nisso. Não pensou que, criando apenas um casalzinho, iriam ocorrer esses problemas aí. Então vamos lá. Imagine, Adão, Eva, o Caim. Caim fugiu da cidade lá, né? Depois de ter matado Abel. Caim fugiu, foi para outra cidade chamada Nod. Então ficou ali o casal. Aí o Caim arranjou uma mulher. Vamos colocar aí na lenda a própria irmã dele. Muito bem. Aí ficou o Sete morando com Adão e Eva. Aí ali na convivência. Agora veja uma coisa engraçada. Caim foi uma criancinha. O irmão dele também, o Sete, foi uma criancinha também, não foi? Vivendo ali ao lado de irmãzinhas. De irmãs, gente, dentro de um lar. O lar de Adão e Eva. Pai e mãe e os filhos. E o Caim convivendo com irmãzinhas. O Sete convivendo com irmãzinhas. E ali toda a infância. Aí chega ali o início da adolescência. Quando desperta ali o interesse sexual. Então imagine, o Caim e o Sete, imagine o Caim e o Sete ali, vivendo naquela fantasia familiar, convivendo com as irmãzinhas. Caim convivendo com as irmãzinhas, o Sete convivendo com suas irmãzinhas. Chega a adolescência, vem o desejo sexual.
que é uma coisa comum no ser humano. E aí imagine, o Caim olha para a irmã dele e sente desejo sexual por ela, dentro de uma própria família, num seio familiar, o irmão desejando sexualmente a irmã. Imagine uma irmã desejando sexualmente o irmão. E aí o Caim sentiu desejo sexual por uma de suas irmãs. E talvez aí ela correspondeu também. Aí os dois resolveram se unir. Caim mais uma irmãzinha dele de sangue. Irmã de pai e de mãe. Gente, você já pensou, já parou para pensar nisso? Nesse absurdo aí da lenda bíblica? Veja que família depravada. Um irmão sentir tesão sexual por uma irmã, vice-versa, e se unirem formando um casal. Irmã com a própria irmã. Irmão com a própria irmã. Já pensou nisso? Que absurdo? E eles dizem, os cristãos, principalmente evangélicos, dizem que naquele tempo isso era normal. Um irmão transar com a própria irmã de sangue. Que isso era normal, porque só havia um casalzinho. Veja a loucura, gente, da propaganda cristã, principalmente evangélica. Veja a loucura. Levar uma lenda dessa a sério, que não pode. Daí o problema. Veja que loucura. Aí eles dizem, não, que naquele tempo podia. Veja, o ser humano, o homem, ele muda de comportamento. O ser humano. Agora imagine uma entidade, um Deus, uma entidade aí inteligentíssima, criar a primeira família, permitindo que os irmãos fizessem sexo entre si. Veja a ignorância da crença religiosa. Você mentalizar uma entidade espiritual, entre aspas, inteligentíssima, que permitiu que um irmão já começasse a fazer sexo com a própria irmã. Veja que loucura. E isso não é verdade no mundo da Bíblia. Os hebreus eram uma sociedade fechada. Havia ali laços matrimoniais, união entre parentes, levando em consideração o parentesco. Havia ali no mundo da Bíblia, mas era assim, tio com sobrinha, tio com tias, etc. Sobrinhos, tias, netos, etc. Havia isso aí, mas relação de parentesco não de forma direta. Um irmão, por parte do pai, e uma irmã, por parte de pai e de mãe, os dois, fazendo sexo ali, formando um novo casal. Não havia isso no mundo hebreu. Um irmão com uma própria irmã, ambos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Não havia isso. Não havia isso. E eles pregam que isso era coisa linda. Agora veja bem a inocência do discurso religioso. Veja aí, um Deus, uma entidade, entre aspas, inteligentíssima, que permite a união sexual, ou melhor dizendo, o contato sexual entre irmãos, por parte de pai e de mãe, e que depois, muito tempo depois, isso aí que era permitido, o próprio Deus hebreu, a entidade, volta atrás. Ela se arrepende e aí passa a condenar aquela união sexual entre irmãos. Entendeu? Muito bem, então vamos aqui. Vamos aqui para você entender isso aqui direitinho. Eu vou trazer aqui agora o Norman Geisler. Ele vai explicar aí esse negócio aí, como é que aconteceu com a procriação aí de Adão e Eva, né? Os descendentes diretos de Adão e Eva.
Então vamos ver aqui o Norman Geisler, aí você vai rir muito aí novamente. Então vamos aqui. Acompanhe aí, acompanhe aí. Na página 42 do livro de Norman Geisler, ele vai explicar como é que surgiram os descendentes de Adão e Eva, os descendentes diretos. Então, na página 42 do livro de Norman Geisler, ele escreve assim, acompanhe aí, por favor, acompanhe. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Ele faz a seguinte pergunta, o Norman Geisler. Como Caim pôde casar-se com uma mulher de seu parentesco sem cometer incesto? Incesto, gente, é a união sexual ilícita, a união sexual ilícita contra a lei ou contra os bons costumes, a união sexual entre pessoas de parentesco bem próximo, entendeu? Isso aí é incesto. Por exemplo, um pai faz sexo com a filha, isso é incesto. Um irmão faz sexo com a própria irmã, isso é incesto. Isso é uma prática, é um costume de grande repugnância, né? Em sociedades aí civilizadas. Muito bem, então aqui é o seguinte, o Norman Geisler pergunta, como Caim pôde casar-se com uma mulher de seu parentesco sem cometer incesto? Porque na lenda bíblica, o Caim aqui fez sexo com a própria irmã. O Sete, outro filho de Adão e Eva, fez sexo com a própria irmã. Veja que família mais depravada é essa. É o que dá quando você cria uma lenda e coloca apenas um casalzinho. É o que dá os problemas aí. Então vamos lá. Então o Norman Geisler, ele diz assim, acompanha aí. Se Caim casou-se com uma irmã, isso é incesto, o que a Bíblia condena em Levítico capítulo 18, versículo 6. Além disso, casamentos incestuosos com frequência geram filhos geneticamente defeituosos. Isso aí é uma verdade, não é, gente? Vocês conhecem, não é? Muitos problemas com defeitos aí, congênitos, muitos problemas que ocorrem quando existe ali relação sexual entre pessoas com um parentesco ali bem próximo, né? Isso aí gera defeitos aí gravíssimos. Muito bem, então aí está a colocação do problema do Norman Geisler. Agora ele vai solucionar esse problema aí. Ele vai explicar aquela relação lá na lenda de filhos de Adão e Eva fazendo sexo entre si. Então vamos lá. Ele coloca assim, solução. Em primeiro lugar, diz aí o Norman Geisler, em primeiro lugar, não havia imperfeições genéticas no começo da raça humana. Deus criou um homem, Adão, geneticamente perfeito. Gênesis capítulo 27, capítulo 1, versículo 27. Continua o Norman Geisler. Os defeitos genéticos resultaram da queda e somente ocorreram com o passar de longos períodos de tempo. Em segundo lugar, nos dias de Caim, não havia mandamento de Deus para que não se casassem com um parente próximo. Este mandamento, Levítico 18, veio milhares de anos depois, nos dias de Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo. Finalmente, já que a raça humana começou com um casal único, Adão e Eva, Caim não teria com quem se casar, a não ser com alguém de parentesco bem próximo, do sexo feminino, uma irmã ou sobrinha. Fecha aspas aí. Gente, isso aqui é para você morrer de rir.
A explicação do Norman Geisler aqui é para você morrer de rir. Por quê? Porque ele está explicando aqui, ele está analisando uma lenda ingênua, cheia de erros e de ingenuidades. Ele está analisando uma lenda e daí os absurdos, porque ele vê isso aí como se fosse um fato real. E daí, quando ele vai explicar, a coisa fica pior ainda. É aquele velho ditado, quando a emenda sai pior que o soneto. Então vamos analisar isso aqui. Ele diz assim: em primeiro lugar, não havia imperfeições genéticas no começo da raça humana. Deus criou um homem, Adão, geneticamente perfeito. Aí ele diz que os defeitos genéticos, veja a ignorância, gente. Veja a ignorância. Ele diz que os defeitos genéticos resultaram da queda e somente ocorreram com o passar de longos períodos de tempo. Ele diz aqui que os defeitos genéticos foram um produto, uma consequência da queda, quando na lenda Adão e Eva desobedeceram a ordem do Deus hebreu. Então houve aqui a queda do homem, não é? Em relação ao macho e à fêmea. E os dois, na lenda, foram expulsos do jardim do Éden, os dois, Adão e Eva. E aí começou a se formar a família. Apareceu o filho Caim, depois Abel, depois Sete e depois mais filhos e mais filhas. Então aqui, como na lenda, o escritor hebreu colocou apenas um casalzinho Adão e Eva, sendo aí os ancestrais dos filhos que adviriam. Como está essa ingenuidade na Bíblia? Diz aqui o Norman Geisler que os defeitos genéticos resultaram da queda, que o homem, só a partir da saída do jardim do Éden, é que o homem começou ali e iria começar pela formação da família e iriam surgir ali os defeitos genéticos. Só que ele diz que os defeitos genéticos não surgiram de imediato, não. Ou seja, Adão e Eva tiveram um filho, o Caim, depois Abel, depois o Sete. Aí depois o Caim casou-se com a própria irmã, fez sexo com a própria irmã. O Sete também fez sexo com a própria irmã. E surgiram filhos. Então o Norman Geisler está dizendo aqui que mesmo após a queda, os defeitos genéticos vieram depois da queda, da desobediência de Adão e Eva. Só que esses defeitos genéticos não apareceram logo com a união dos próprios filhos de Adão e Eva, entendeu? Que Caim fez sexo com a própria irmã, gerou filhos ali, os dois geraram filhos, e esses filhos não saíram com deficiência genética física, não, nem física nem mental. Que esses filhos, apesar da queda do pecado, esses filhos esses filhos de Caim, esses filhos de Sete, nasceram perfeitos, sem defeitos genéticos. Só que ele diz que os defeitos genéticos, aqui está, os defeitos genéticos resultaram da queda. Só que esses defeitos genéticos, diz a imaginação do Norman Geisler, esses defeitos genéticos não ocorreram com os filhos ali, entre os filhos produtos, tendo como pais os próprios irmãos. Caim, com uma irmã, gerou filhos. E esses filhos, apesar de já o pecado, na concepção cristã, o pecado já ter entrado no mundo com Adão e Eva, esses filhos nasceram perfeitos. Mesmo a relação sexual tendo sido aí praticada entre os próprios irmãos de sangue, que os filhos nasceram perfeitos. Só que ele diz que os defeitos genéticos resultaram da queda. Só que esses defeitos genéticos não surgiram logo com os primeiros filhos. Veja a loucura, gente. Você entendeu o que ele quer dizer aqui? Repito, diz ele que os defeitos genéticos resultaram da queda de Adão e Eva. Foram expulsos do jardim do Éden. Só que ele diz que esses defeitos genéticos não ocorreram logo com
as primeiras relações incestuosas entre irmãos ali. Caim com sua própria irmã fazendo sexo. Geraram filhos sem defeitos genéticos. Veja a loucura do Norman Geisler. Muito bem, ele diz aqui depois. Em segundo lugar, nos dias de Caim, não havia mandamento de Deus para que não se casassem com um parente próximo. Este mandamento, Levítico 18, veio milhares de anos depois, nos dias de Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo. Veja que loucura que ele está dizendo. Ele diz que nos dias de Caim, vamos lá, não havia mandamento de Deus para que não se casassem com um parente próximo. Então veja bem aqui, na lenda, o Deus hebreu criou Adão e Eva. E esse escritor hebreu, na sua inocência, ele colocou apenas um casal. E desse casal surgiram filhos diretos. E que esses filhos do casal Adão e Eva, filhos e filhas, fizeram sexo entre si. Fizeram sexo entre si. Relação incestuosa. Então o Norman Geisler está dizendo que naquele tempo o Deus hebreu, ele permitiu isso aí. Ele fez Adão e Eva, e como ele fez apenas um casalzinho, então o Deus hebreu, ele permitiu que um irmão fizesse sexo com a irmã, e que a irmã fizesse sexo com o irmão. Veja aí a loucura, gente. Uma entidade inteligentíssima criou apenas um casalzinho, e aí gerou uma sequência de depravações sexuais. Um irmão sentindo tesão sexual por uma irmã, e uma irmã sentindo tesão sexual por um irmão. E diz o Norman Geisler aqui que o Deus hebreu não proibiu isso aí, deixou solto. Deus hebreu disse para os filhos de Adão e Eva: vocês aí, meninos, irmãos e irmãs, vocês podem se unir aí, façam sexo, vão viver juntos aí e vão procriar. Façam sexo à vontade. Viu? Isso para irmãos. Veja o discurso para irmãos e irmãs. E diz o Norman Geisler que isso aí, que essa relação incestuosa, a relação sexual entre irmãos, isso aí só foi proibido muito tempo depois, lá no tempo, nos dias de Moisés, lá em Levítico, no livro de Levítico, capítulo 18, é que isso aí foi proibido pelo Deus hebreu. Veja a loucura. Então ficou assim, o Deus hebreu criou Adão e Eva, e aí permitiu a prática sexual entre os filhos. Um irmão sentindo tesão sexual pela irmã, e a irmã sentindo tesão sexual pelo irmão. Que isso aí foi uma coisa maravilhosa sob a ótica do Deus hebreu. E que só depois de muitos e muitos anos é que o Deus hebreu olhou bem e viu que aquilo ali não era normal. Um irmão fazer sexo com uma irmã fazer sexo com um irmão. Aí o Deus hebreu, só depois de muitos e muitos anos, diz o Norman Geisler, aí o Deus hebreu pensou bem e disse: não, isso aí não está certo. Esse negócio de irmão sentir desejo sexual por irmã e vice-versa, isso aí não está certo. Eu vou proibir. Aí o Deus hebreu proibiu a partir de Levítico, como diz aí o Norman Geisler. Gente, isso aí é para você morrer de rir. É para você morrer de rir. Imagine, uma entidade inteligentíssima, o Deus hebreu, entre aspas, espiritual, cria apenas um casalzinho e aí obriga irmãos e irmãs a fazerem sexo entre si. Veja que loucura. É o que dá quando você pega uma lenda e tenta entender essa lenda como se fosse um fato real. Então veja aí, o Deus hebreu permitiu o incesto, permitiu que os filhos e filhas fizessem sexo entre si. Só que depois de muitos e muitos anos, aí o Deus hebreu olhou e disse: não, não é bom não isso aí, eu vou proibir. Aí proibiu. Veja que loucura, gente. Então vamos lá. Aí o Norman Geisler, ele diz assim, no finalzinho: finalmente, já que, olha aí o que ele diz, finalmente,
já que a raça humana começou com um casal único, Adão e Eva, então Caim não teria com quem se casar, a não ser com alguém de parentesco bem próximo do sexo feminino, uma irmã ou sobrinha. Viu aí? O próprio Norman Geisler, veja a inocência dele. Ele diz assim, finalmente, só havia um casal, Adão e Eva. Só havia um casal, Adão e Eva. Então, se só havia um casal, Adão e Eva, então os irmãos tinham que fazer sexo com as irmãs. Porque só havia um casal. O Caim não iria fazer sexo com uma jumenta. Não. Ele teria que fazer sexo com a própria irmã. Porque só houve um casal. Só havia um casal. Então Caim foi obrigado a fazer sexo com a própria irmã. E as irmãs foram obrigadas a fazer sexo com os próprios irmãos. Porque só havia um casal. Viu aí, gente? O próprio Norman Geisler reconhece a inocência do escritor hebreu. Em sua lenda ele colocou apenas um casal. Se havia apenas um casal, então os irmãos e irmãs eram obrigados a fazer sexo para que houvesse reprodução, procriação, entendeu? Se só havia um casal, entendeu? Só havia um casal, então o irmão vai fazer sexo obrigatoriamente com a irmã. E a irmã, obrigatoriamente com o irmão. Viu aí? Porque só havia um casal. O próprio Norman Geisler aqui, sem querer, ele mostra a inocência do escritor hebreu. Repito, o escritor hebreu, ao fazer essa lenda, colocando apenas um casalzinho, Adão e Eva, como início, ele apenas queria dizer que o Deus hebreu criou Adão e criou Eva, e que dos dois iriam surgir vários descendentes, a partir de Adão e Eva. A inocência do escritor hebreu foi essa. Ele, na verdade, ele pensou assim, ele via no tempo dele, quando ele escreveu esse texto, ele via que para que surgisse um novo ser humano, bastava apenas um homem e uma mulher. Apenas isso. Então, como ele sabia disso, e qualquer pessoa sabe que para haver reprodução no mundo da Bíblia, a reprodução ali estava ligada ao sexo, relação sexual. Então bastava um homem apenas e uma mulher apenas, os dois se unindo, fazendo sexo, vão gerar um novo filho. Então é isso que ele usou na lenda dele. Mas nunca ele aqui, o escritor hebreu, quis dizer que a humanidade nasceu apenas de um casalzinho. Que naquele tempo um irmão podia fazer sexo com a irmã, que isso era uma coisa linda para o Deus hebreu. Não é isso que ele queria dizer, o escritor hebreu. Ele colocou apenas a historinha dele, que homem e mulher foram criados pelo Deus hebreu, e que foram unidos pelo Deus hebreu, e daí vieram os filhos. Ele nunca estava imaginando isso aí como uma coisa real, apenas uma coisa figurada, como diz aí o Alfredo Lapler. Então vamos aqui analisar uma coisa. Você vê filhos aí de Adão e Eva, filhos e filhas, fazendo sexo entre si, certo? Essas relações incestuosas. E ele diz que isso aí só foi proibido, que isso aí ficou a rodo. Só foi proibido lá no tempo de Moisés. E não, isso não é verdade. Na Bíblia, logo em Gênesis, no livro de Gênesis, você encontra ali vários casais. E não são casais ali entre irmãos. Na própria Bíblia, em Gênesis, você encontra isso. Eu vou mostrar aqui, só para você entender. Quando você vai ler a Bíblia, para entender a Bíblia, você tem que analisar a fundo os textos que estão aqui. Então eu vou mostrar aqui 2 textos para vocês, provando que esse negócio de filho fazer sexo com a própria filha, com a própria irmã, melhor dizendo, um irmão fazer sexo com a própria irmã, que isso aí não existia na época da Bíblia. Não existia ali um irmão
fazendo sexo com a própria irmã. Irmão e irmã, de pai e de mãe, o mesmo pai e a mesma mãe. Não havia isso. O que havia e há ainda hoje é que muita gente aí, muitos irmãos contraem união, muitos irmãos partindo na situação de meia-irmã ou meio-irmão. A gente vê por aí união de um irmão com uma irmã, só que ou por parte de pai ou por parte de mãe, mas não um irmão com uma irmã por parte do mesmo pai e da mesma mãe. Você não vê isso. Então vou colocar aqui como exemplo, aqui o lendário Abraão. Veja bem, o lendário Abraão. O Abraão, ele tinha como esposa a Sara. Não havia casamento naquele tempo. O Abraão tinha como esposa a Sara. E ele teve várias concubinas, várias mulheres, porque prevalecia a união poligâmica e não monogâmica. Na Bíblia prevalecia a união poligâmica, um homem com várias mulheres. E o Abraão tinha várias mulheres. Logo de início ele tinha a Sara e tinha a escrava egípcia Agar. Então Abraão teve várias mulheres. Mas vamos ver aqui para você ver entender. Em Gênesis, veja bem, o Norman Geisler diz que a relação incestuosa entre irmão e irmã só foi proibida lá em Levítico capítulo 18. Que antes, milhares e milhares de anos, o irmão podia fazer sexo com a própria irmã. Veja que loucura. Então eu vou mostrar aqui um exemplo. O Abraão era junto com a Sara. Ela era meia-irmã de Abraão. A Sara era filha do pai de Abraão, mas não filha da mesma mãe. A mãe da Sara era diferente. Então aqui na Bíblia, Sara e Abraão eram irmãos por parte de pai e não por parte de mãe. E não viviam antes, a gente vê aqui, subentende-se que eles não viviam sob o mesmo teto. Aí a Sara vivia com a mãe e o Abraão vivia com seu pai. Subentende-se isso aqui. Então eles não viviam sob o mesmo teto. E não eram irmãos totais por parte de pai e de mãe, mas meia-irmã, Sara, meia-irmã de Abraão. Então os dois se casaram. Meia-irmã, apenas por parte de pai. De mãe não. Porque isso aí não era praticado. Entendeu? Um irmão não se unia a uma irmã no tempo da Bíblia quando os dois eram oriundos do mesmo pai e da mesma mãe. O texto bíblico, ele explica isso aí de forma bem clara. Então vamos aqui a Gênesis. Veja aí, o Norman Geisler diz que essa relação incestuosa entre irmãos e irmãs só foi proibida lá em Levítico depois de milhares de anos. Que antes, essa safadez aí era permitida pelo Deus hebreu. Só que aqui no próprio livro de Gênesis está implícito aqui que não. No próprio livro de Gênesis. E vou mostrar a vocês. E depois leiam após esse vídeo. Então vamos aqui. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículos 18 ou versículos 10 a 20, certo? Então vamos lá, Gênesis capítulo 12, do versículo 10 ao 20, certo? Então aqui está escrito assim, versículos 10 a 20, está escrito assim, Abraão, ou seja, Abrão, o nome antigo dele, Abraão no Egito. Então o que aconteceu aqui? Vamos lá, o que aconteceu aqui? Está escrito bem claro. Aqui o lendário Abraão estava com a Sara, já em terra de Canaã, com a Sara. Aí aconteceu ali uma fome terrível em Canaã. E o Abraão e Sara, para escaparem
dessa fome terrível, eles correram e sempre corriam para o Egito. O Egito, na época aqui, era uma potência. Então, quando a fome batia de forma pesada em Canaã, Deus algum trazia comida para seu povo. O povo hebreu corria para o Egito, porque o Egito era uma potência. Então aqui está dito que bateu uma fome forte em Canaã. E o Abraão, que vivia com a Sara, eles foram para o Egito, para escaparem da fome, para escaparem da morte em Canaã. E aí o que aconteceu? Aqui nesse relato, que está em Gênesis, hein? Veja que o Norman Geisler diz que irmãos e irmãs podiam se casar aqui, se unir, e que isso só foi proibido depois de milhares de anos. Mas veja aqui, já no mesmo livro de Gênesis, veja aqui, no mesmo livro de Gênesis, a Bíblia dizendo que não. Então vamos lá. Aí o Abraão disse para Sara o seguinte: Sara, quando a gente chegar ao Egito, como você é uma mulher muito bonita, então quando a gente chegar ao Egito, diga para todo mundo que você é minha irmã. Olha aí. O Abraão, repito, dizendo para Sara. Veja bem, depois do vídeo, leia o capítulo. Gênesis capítulo 12, versículos 10 a 20. Então Abraão disse a Sara: quando a gente chegar ao Egito, como você é uma mulher muito bonita, muito bela, então diga ao povo do Egito que você é minha irmã e não minha esposa. Viu aí, gente? Olha aí, o Abraão diz a Sara: diga ao povo do Egito, quando chegar lá, que você é minha irmã e não minha esposa. Por que ele disse isso, Abraão? Porque se dissesse que era esposa, o faraó iria matar o Abraão e ficar com a Sara. Porque eles eram casados. O Abraão era esposa de Sara, Sara esposa de Abraão. Então veja aqui o Abraão dizendo a Sara para que ela confirmasse com ele e mentisse. Chegando ao Egito, dissesse que era irmã de Abraão e não esposa. E por que irmã? Porque aí o faraó sabia que não havia relação sexual alguma entre os dois. Olha a Bíblia aqui de forma implícita, dizendo aqui que não havia esse negócio, no tempo da Bíblia, de um irmão fazer sexo com a própria irmã. Não havia isso. E aqui está dito, ó, você entendeu? O Abraão dizendo a Sara, vou repetir, para que você entenda. O Abraão dizendo a Sara, quando a gente chegar ao Egito, diga a todos que você é minha irmã e não minha esposa. Viu aí? E foi o que aconteceu. Os dois, Abraão e Sara, chegaram ao Egito. E ali, na lenda bíblica, o povo do Egito ficou olhando demais para Sara, porque ela era uma mulher lindíssima. E isso chegou ao ouvido do faraó. E está dito aqui na Bíblia que o faraó pegou a Sara, que era a esposa de Abraão, pensando que a Sara era irmã de Abraão. É por isso que o faraó pegou. Porque quando o faraó soube que a Sara era irmã e não esposa de Abraão, então ele ficou livre. Ele disse, não, vou pegar essa mulher aqui, porque ela é esposa, ela é irmã daquele homem. Se ela é irmã daquele homem, não existe nenhuma relação amorosa entre aquele homem, Abraão, e essa mulher, Sara. E foi isso o que fez o faraó. Ele pegou a Sara, esposa de Abraão, pensando que era irmã, e aí o faraó fez sexo com Sara. E o Abraão, na lenda bíblica, ficou feliz. Ficou feliz porque recebeu do faraó vários presentes, bois,
jumentos, escravas, etc. Então vamos aqui. Vou mostrar a vocês aqui a passagem. Veja bem, Gênesis capítulo 12, Gênesis 12, vou ler aqui os versículos 18 e 19. Diz assim: chamou, pois, Faraó a Abraão. Veja aí, o Faraó chamou o Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Veja aí, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? Viu aí? O Faraó fez sexo com Sara, esposa de Abraão, porque o Abraão disse ao Faraó que aquela mulher não era sua esposa, era sua irmã. Porque dizendo que era sua irmã, o Faraó iria entender que não havia relação amorosa alguma entre Abraão e Sara, porque eram irmãos. Então você vê aqui a Bíblia de forma implícita, dizendo que não era comum um irmão fazer sexo com irmã. E aqui você vê de forma implícita, dizendo que o Faraó só fez sexo com Sara porque pensava que ela, Sara, era irmã de Abraão e não esposa. É por isso que ele fez sexo com Sara, porque na concepção deles aqui não havia esse negócio de irmão se unir a uma irmã de sangue e fazer sexo e constituir família. Entendeu? Então o Faraó diz aqui ao Abraão: por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Viu aí o Faraó perguntando? E me disseste ser tua irmã. Olha aí o Faraó. Viu aí? O Faraó arrependido por ter feito aí sexo com Sara. Porque ele pensava que Sara era irmã de Abraão. Sendo irmã, não há problema. Não existe, na cabeça do Faraó, não existia esse negócio de Abraão fazer sexo com a própria irmã Sara. Viu aí? De forma implícita, a Bíblia negando esse negócio de, dentro de uma família, irmão fazer sexo com a própria irmã. A relação de parentesco entre eles aqui era de parentescos mais distantes. E não irmão dentro de uma mesma família fazendo sexo com a própria irmã. Nada disso. E veja outro exemplo aqui, no livro de Gênesis, e nada de Levítico, como diz aí o Norman Geisler, nada de leis não. Aqui diz de forma implícita, veja aqui, em Gênesis capítulo 20, versículos 1 a 18. Veja lá, Gênesis capítulo 20, versículos 1 a 18. Nessa lenda aqui, nesse relato lendário, o Abraão e Sara, novamente o casal, chegam a um lugar chamado Gerar. Chega a um lugar chamado Gerar. Veja bem, veja como as lendas na Bíblia, elas se repetem. Você viu ali o Abraão e a Sara, o casal, chegando ao Egito. E ali Sara entrega ao Faraó, porque o Abraão mentiu. Disse que Sara não era sua esposa, e sim irmã. E agora você vê a mesma coisa. Viu como as lendas na Bíblia, elas se repetem? Porque isso fazia parte do estilo do escritor bíblico. Aqui é a mesma situação. Abraão e Sara, de novo, chegam a um lugar chamado agora Gerar. E o Abraão diz a mesma coisa. Sara, diga que é minha irmã e não minha esposa. Entendeu, gente? Veja bem, lá você viu, no capítulo de Gênesis anterior, você viu Abraão e Sara chegando ao Egito. E agora é Abraão e Sara chegando ao lugar chamado Gerar. E aí, a mesma lenda. O Abraão diz a Sara novamente, para dizer ao rei desse lugarzinho chamado Gerar, para dizer ao rei que ela era sua irmã e não esposa. Porque dizendo que era sua irmã, o rei não iria jamais desconfiar que havia relação amorosa entre irmãos, porque não era comum isso. Então o rei de Gerar pensou assim,
já que essa mulher linda, Sara, não é esposa desse Abraão, ela é irmã, como ele diz, então eu vou fazer sexo com Sara, porque ela é irmã desse homem aqui. Se é irmã, é porque entre os dois não existe sexo. Então eu vou pegar essa irmã dele. Entendeu, gente? É a Bíblia dizendo de forma implícita que não havia esse negócio de um irmão e uma irmã, ambos com o mesmo pai e com a mesma mãe, fazerem sexo. Não havia essa depravação aí, como pregam líderes aí religiosos, principalmente evangélicos. Então veja aqui, Abraão chega a esse lugar chamado Gerar, e a conversa é a mesma. Ele diz a Sara para não dizer que é esposa dele, que é irmã. E aí o rei de Gerar, ele pega aqui a Sara para fazer sexo. E aqui ele não consegue, porque quando ele está fazendo sexo, ele vai fazer sexo com Sara, pensando que ela é irmã de Abraão, que não tem ligação amorosa com Abraão algum, não tem relação sexual com Abraão algum. Então ele pega aqui a Sara e vai fazer sexo com ela. Só que aqui, aí o Deus hebreu aparece em sonho, na lenda bíblica. O Deus hebreu aqui aparece em sonho ao rei Gerar, dizendo que aquela mulher era de Abraão, era esposa, viu aí? E não irmã. Olha o Deus hebreu aqui dizendo, para que o rei de Gerar parasse, não fizesse sexo com Sara, porque Sara era mulher de Abraão e não irmã. Entendeu? Então eu vou ler para vocês aqui os versículos 1, 2, 5 e 12. Veja bem, 1, 2, 5 e 12. Vamos lá, diz assim: partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Veja aí. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Viu aí o Abraão dizendo, ó, mentindo. Ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, veja aí, o Abimeleque era o rei de Gerar. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Viu aí? Mandou buscar a Sara, porque ela era irmã de Abraão e não esposa. O Abraão mentiu aqui para o rei de Gerar. E quando o rei de Gerar foi fazer sexo com Sara, aí o Deus hebreu apareceu e impediu isso, o Deus hebreu na lenda. Agora veja aqui o versículo 12. Olha aqui a explicação do próprio Abraão, versículo 12. O Abraão explica assim, ó. Eu vou até dizer aqui o versículo 11 e 12, ele diz assim, ó. Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. O Abraão dizendo para o rei. Por outro lado, ela, a Sara, diz o Abraão, de fato, é também minha irmã. O Abraão dizendo. Só que, veja o que ele diz, dizendo que Sara era irmã dele, o Abraão dizendo, também é minha irmã. Só que, veja aqui, filha de meu pai, o Abraão dizendo, que Sara era filha por parte de pai, filha de meu pai, e não de minha mãe. Viu aí? E não de minha mãe. O Abraão dizendo, viu aí? Ele explicando que a própria esposa dele, a Sara, era irmã dele, meia-irmã. Era irmã por parte de pai apenas, e não por parte de mãe. Porque se fosse por parte de pai e por parte de mãe, o Abraão não estaria aí casado com Sara, porque isso não era costume deles. Entendeu? O Norman Geisler disse que Deus criou Adão e Eva e que o Deus hebreu permitiu sexo entre filhos e filhas. Durante vários e vários anos, milhares de anos, vários séculos, irmãos transando com irmãs e vice-versa. Que depravação! Então Norman Geisler disse que Deus permitiu isso aí, só que depois Deus pensou bem e depois de milhares de anos, na época de Moisés, aí o Deus resolveu aí, achou isso muito feio e resolveu proibir. Veja a inocência do Norman Geisler. Na verdade, não havia costume aqui na sociedade hebraica em que irmãos de sangue e irmãs
filhos do mesmo pai e da mesma mãe faziam sexo, se uniam. Não. A união de parentesco entre eles não era irmão com irmã com irmão, não. Era o quê? Outros parentes mais afastados, tios, sobrinhos, primos, etc. E não irmão com irmã. Viu aí o Abraão explicando? Ele dizendo ao rei Abimeleque, do lugarzinho chamado Gerar, ele dizendo aí o Abraão, que a Sara realmente era irmã dele. Só que irmã por parte de pai e não por parte de mãe. Ora, você vê por aí, até hoje, no planeta Terra, você vê união entre meios irmãos. Um meio irmão com uma meia irmã. Você vê isso aí, união, por aí. Uma pessoa não conhece o irmão, o pai teve um filho com outra mulher, uma pessoa não conhece, o filho desse pai não conhece, e aí se apaixona pela própria irmã. Só que é uma irmã que não teve a mesma convivência, que não viveu com esse irmão sob o mesmo teto. Entendeu? Não é um irmão, repito, que viveu com uma irmã sob o mesmo teto. Não. Um irmão se une a uma irmã, mas meio irmão ou meia irmã, porque não conhece, não conviveu com a outra irmã dele por parte de pai ou por parte de mãe. E aí pode haver, e acontece casos aí de união, mas é de meio irmão e de meia irmã. Agora, de irmãos por parte do mesmo pai e da mesma mãe, isso aí era reprovado até mesmo no mundo da Bíblia. Você vê aqui o próprio Abraão dando aí uma lição de forma implícita. Ele diz ao rei de Gerar, Abimeleque, Abimeleque, essa mulher de fato, a Sara, é minha irmã. Só que é assim, ela é minha irmã por parte de pai, mas ela é filha de outra mulher. Viu aí? O que o redator bíblico quer dizer com isso? Que irmão casando com irmã, isso aí havia meio irmã, meia irmã e meio irmão. Aí era possível, havia isso aí. Mas um irmão casando com uma irmã, se unindo a ela, com uma irmã e um irmão, oriundos do mesmo pai e da mesma mãe, isso nunca. Nunca. E você não vê esses exemplos aí na Bíblia. Então, mais um vídeo aí e muito obrigado.